e dicas para não espalhar mais mentiras pela internet. Temos aqui como palestrante o Marcelo Nage, ele é diretor da STW Brasil, chefe de segurança da informação na QualiSign, Sociedade Anônima, curador e professor de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e instrutor da Academia de Forense Digital. Tem formação acadêmica em processamento de dados, ciências da computação e gestão e tecnologia da informação. É pós-graduado em cibersegurança, pós-graduado em prevenção e investigação de crimes digitais e pós-graduado em perícia judicial e extrajudicial. É certificado pelo EXIM e ISO 27001 e Ethical Hacking. Como perito forense, colabora com o TRT São Paulo, TJ São Paulo e Forças de Lei do Estado de São Paulo. Perito credenciado pela APGESP, pelo CRA São Paulo e pela APCOF, Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. E é membro da Academia Brasileira de Ciências Forenses e membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco e, por favor, fique à vontade. Tá? Pessoal, qualquer dúvida e comentário, escreva no chat. Marcelo, você prefere que as dúvidas sejam passadas para você no final da sua palestra ou eu posso ir passando à medida que eles forem lançando as perguntas? Oi, Tomás, boa noite. Obrigado aí pela apresentação, primeiramente. Obrigado por todo o apoio aí. E fique à vontade, vamos transformar isso num bate-papo mesmo, né? Uma coisa leve, descontraída. A necessidade que tiver de interrupção, tanto do pessoal do chat, ou se quiser até, o pessoal quiser se manifestar e quiser abrir o microfone também, não tem problema. O importante é a gente conseguir transmitir o conhecimento e aprender um pouco mais também uns com os outros aí. Por uma questão de configuração, eles não podem abrir o microfone, então realmente eles enviarão por chat. Então eu ficarei de olho no chat, à medida que surgirem perguntas, daí em momentos oportunos eu vou introduzi-las para você, tá ok? Ótimo, eu agradeço. Muito obrigado, Tomás. Tá ok. Vontade, então. Obrigado. Vamos lá, né? Deixa eu já aproveitar aqui e compartilhar a tela para que a gente possa visualizar todos aqui a mesma apresentação. Eu acredito que vocês já estão conseguindo visualizar aí, correto? Sim. Sim. Perfeito, ótimo, ótimo. Vamos lá, então, mais uma vez, boa noite, obrigado aí pela presença de todos, né? São 21h04, pessoal firme e forte, estudando a Valer aí. Tivemos uma aceitação hoje do evento pela manhã, com muita gente participando, fiquei muito contente, muito feliz de ver o pessoal realmente se dedicando, né, para aprender coisas novas ou trocar informações, isso é muito importante. E agradecer mais uma vez o convite aí da professora Cássia, do professor Dirceu, da Faculdade FCI, que proporcionou, né, a honra de eu estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho sobre a minha história, contar um pouco sobre esse tema que é bastante interessante e muito relevante agora, principalmente em época de eleição, né? A professora Cássia falou que uma palestra nunca é igual a outra, não é mesmo, né? Sabe que o projeto de lei que que fala sobre as fake news, né? Que é um projeto que eu vou comentar aqui, ele foi colocado em votação hoje, não para decidir se o projeto ia vingar ou não. Eles queriam colocar em votação para ver se conseguiriam agilizar o processo, né, um caráter de urgência, discutir, porque o pessoal está querendo resolver isso, uma parte, né, dos deputados ali estão querendo resolver isso antes das eleições, e já vou dar um spoiler aqui, foi rejeitada a proposta, então a lei das fake news não vai entrar antes da eleição, como eu já imaginava, comentei hoje de manhã que isso o pessoal estava barrigando mesmo, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, o tema da nossa palestra, né, o verdadeiro mundo das fake news e dicas para não espalhar mais mentiras pela internet. Obviamente, um título bem provocativo aí, para que a gente fale de um assunto tão importante. Antes de falar desse assunto, a
professor já me apresentou aí, né? Muito bem, obrigado aí pela apresentação, né? Então, para quem não ouviu, eu sou o Marcelo Nage, sou professor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com muito orgulho. Cada caixinha dessa aí que o professor comentou realmente gerou muita informação, a ponto de, quando eu olho para tudo isso, eu falo, gente, eu preciso parar um pouco de arrumar essas confusão, né? O negócio tá feio aí. Tem que dar uma maneirada, tem que se divertir um pouco. O trabalho mais difícil que eu tenho aí é ser pai do Gustavo, gente. Esse aí é o que me toma mais tempo, né? Que me faz mais dedicação. Mas eu gosto de todos eles, né? São todos projetos que eu amo em fazê-los. Quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não precisa trabalhar nenhum dia, né? Todo dia é diversão. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho essa oportunidade de falar que os meus dias são todos eles divertidos porque eu faço realmente o que eu gosto. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, acrescenta aí no seu LinkedIn, né? Coloca lá, eu estou no LinkedIn como /Marcelo Nage, né? Marcelo Nage se escreve com N-A-G-Y. Me acrescenta lá para a gente poder bater um papo aí, trocar bastante informação, vai ser muito bom, muito produtivo. Legal? Vamos lá. Antes de mais nada, eu sou diretor e instrutor da Academia de Forenses Digital, que é um centro de treinamento, né, voltado, obviamente, para a área de forense. Vocês viram lá no meu currículo que eu sou perito forense, mas, na verdade, eu costumo dizer que eu estou perito forense, porque eu não sou um perito concursado, eu não sou policial, né? Eu sou, na verdade, uma pessoa à disposição da justiça brasileira, tanto na vara civil, criminal, trabalhista. Eu sou um expert num assunto que é a área de tecnologia da informação. Assim como os senhores aí estão estudando para se tornar experts nessa área, né? Se tornar pessoa que tem o detentor do conhecimento, ou no popular, aquele que manja dos paranauê de informática, né? Então, é isso aí. A gente, uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente pode se fazer valer desse conhecimento para compartilhar isso com a justiça. Sabe que o juiz, assim como os advogados, eles estudam o que a vida inteira? Direito, né? Leis, eles entendem tudo disso. Mas eles não entendem nada de computadores, de celulares, eles não entendem nada do composto de uma gasolina, por exemplo, eles não entendem nada do que é feito a liga do alumínio, a massa que faz subir o concreto de um prédio. Quando acontece um problema que precisa dessas informações técnicas para elucidar um litígio, né, é necessário chamar um perito, é necessário chamar uma pessoa que tem o conhecimento, que detém esse conhecimento, para que seja os olhos e os ouvidos do juiz e assim conseguir explicar como as coisas funcionam. É aí que eu entro. Né? É nesse momento que eu me coloco à disposição da justiça e eles me nomeiam para me tornar um perito. Uma vez perito, eu faço a análise do caso, né? Faço diligências até o local dos fatos para poder entender o que está acontecendo e entrego um relatório para o juízo. Em troca disso, o juiz me remunera. Né? Existe aí um valor que eu explico quanto eu vou cobrar, é como um serviço de prestação de serviço qualquer. Né? A diferença é que eu estou prestando um serviço para a justiça, eu tenho um compromisso de falar a verdade. Se eu colocar qualquer informação que não seja verdade, isso é passível de prisão. Né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande. A Academia de Forense Digital é um centro de treinamento de curta duração, justamente para combinada, né, com cursos de pós-graduação, enriquece muito o aluno. Né? Então, você tendo uma boa graduação, bons cursos aí de especialização, de pós-graduação e cursos de curta duração para somar a prática, vai te ajudar bastante aí no mercado de trabalho. Quem ficou curioso, dá uma acessada lá na academiadeforense-digital.com.br que você vai conhecer o que a gente tem, tá bom? Bom, eu não posso deixar aqui de falar, né? Já que a gente está falando do verdadeiro mundo das fake news e dicas para não espalhar mais mentiras pela internet, eu não posso deixar de citar a frase célebre de Clarice Lispector, né, que diz que o fim de um boato começa pela nossa desconfiança. Né? Só que não.
Não foi Clarice Lispector que disse isso. Na verdade, quem disse isso foi Marcelo Nagi, esse que vos fala. O mais engraçado é que eu me lembro que quando eu comecei a me dar conta de fake news, principalmente no Facebook, né? Eu já sou mais velho, a gente começa na geração do Facebook. Mentira, eu comecei na geração do Orkut, desse negócio de redes sociais, né? Muitos de vocês aqui não devem nem saber o que é isso. Mas eu me lembro do Facebook, vira e mexe tinha alguma frase edificante e o pessoal colocava atribuído a Clarice Lispector. Poxa, eu li bastante sobre Clarice Lispector, eu li algumas obras dela, e eu vou dizer para você que tinha algumas frases que não batiam. Eu falava, até pelo jeito, ela era uma pessoa que tinha um temperamento muito forte. Eu falava, acho que essa mulher não disse isso, né? Não faz sentido. E comecei a ver que tudo isso era mentira, tudo isso era boato. Mas tudo isso gera o quê? Estabelece autoridade, né? Se você disser que fulano de tal disse tal coisa, todo mundo para ouvir, porque respeita fulano. Né? Pode até ser uma bobagem que ele falou, mas como foi fulano de tal quem disse, nossa, então há uma credibilidade. Né? Os seguidores, os adoradores de pessoas que são influenciadores por aí afora. Tanto que a profissão do momento é ser influenciador digital, né? Os tais influencers, os youtubers, né? Meu filho falou para mim que quando ele crescer, ele quer ser jogador de futebol e youtuber. Eu quase disse a mesma coisa que meu pai me disse há 35 anos atrás, que é, filho, isso nunca vai dar dinheiro. Quase eu disse isso para ele, quase. Eu disse para o meu pai que meu pai queria que eu fosse torneiro mecânico, porque nos anos 70 era a profissão do momento. E ele falou, se você aprender a ser torneiro mecânico, você nunca vai passar perrengue para arrumar emprego. Você vai ganhar muito dinheiro, porque todo mundo precisa de torneiro mecânico. Hoje isso foi substituído por um torno CNC e ninguém contrata mais torneiro mecânico. Né? Interessante isso. Meu pai estava errado. E eu, Marcelo, fazendo o mesmo caminho do meu pai, quase cheguei a segurar a boca assim para não falar, né? E meu filho percebeu e falou assim, pai, o Neymar é jogador de futebol e youtuber e ganha muita grana. Eu falei, poxa, é mesmo, né? Olha só, a gente desincentivando a molecada aí. Tomar muito cuidado com isso. Afinal, o que são fake news, né? Fake news, o nome já diz tudo, né? Se você traduzi-lo aí, você vai ver que é notícia falsa, né? Há quem diga até que não faz muito sentido, porque se é notícia, não pode ser falsa. O fato é que são informações publicadas em veículos de comunicação, né? Como se fossem informações reais, só que elas não são. Né? É um texto que acaba sendo aí divulgado, normalmente com o objetivo de prejudicar uma figura, né? Alguém ou uma instituição, e normalmente figuras públicas. Né? Essa é a grande ideia aí de você lançar uma fake news. O termo fake news, para quem não sabe, aliás, é bem curioso, né? Porque começou a se falar muito em fake news em 2016, quando teve a eleição para presidente, que a Hillary Clinton disputou com o Donald Trump. O fato é que lançaram uma informação aí na mídia de que tinha uns e-mails comprometedores da Hillary Clinton, envolvida em alguns escândalos, enfim. Isso repercutiu muito mal. Ela era a favorita para ganhar a eleição e esse quadro se reverteu e lá está Trump, né? Então, como presidente dos Estados Unidos. E só que é um fato, gente. Esses e-mails não existiam. Foi uma notícia plantada falsa, né? E isso gerou aí, você vê, custou uma eleição para o cargo mais importante do mundo, né? Para o presidente da maior potência do mundo. Há quem diga, né? Com essas mudanças todas de guerra que a gente está vendo aí, começam a questionar se é mesmo, mas, enfim, é a economia, né, com todo o poderio que eles têm, foi mudado o destino de um país graças a uma fake news. Agora, fake news existe desde 2016? Negativo, né? Fake news existe desde que o mundo é mundo. Eu levantei algumas fake news que a gente pode procurar, que não tinha esse nome, mas o conceito é o mesmo. Tem uma fake news interessante aí, você vê, nos anos 30 antes de Cristo, hein? Antes de Cristo. Nós tínhamos um político famoso aí, né? O general romano Marco Antônio,
que cometeu um suicídio porque ele ouviu a notícia, né, chegou o boato para ele que a sua amada Cleópatra tinha se suicidado e ele não aguentou tamanha notícia triste, né? Ele amava muito Cleópatra e resolveu cometer suicídio também. Pois é, né? Podia ter esperado um pouquinho e ter checado as fontes antes de fazer uma barbárie dessa. Mas foi o fato, né? Acabou perdendo a vida aí. Sem contar de outras inúmeras situações que, se você pesquisar na história do nosso planeta, eu acho que fake news existe desde que o primeiro homem surgiu na Terra, já começou. Quando apareceu o segundo, já teve aí boatos sendo espalhados, né? Bom, como funciona, né, essas fake news? Então é isso que eu comentei com vocês, né? Você tem a veiculação da fake news, ela é um mercado amplamente explorado, não tenha dúvidas disso. Você tem aí um universo gigantesco, né, de influenciadores trabalhando, principalmente com políticos agora. Nesse exato momento, né, nós estamos passando aí para as prévias de uma eleição, e eu garanto para vocês que todo político, seja ele candidato a presidente, candidato a governador, a senador, a deputado estadual ou deputado federal, neste ano, certamente estão com seus QGs ali, né? Justamente com uma equipe para fazer fake news. Fala, pô, mas isso é uma acusação séria. Não é uma acusação, gente, é uma constatação. Eu já vi alguns escritórios políticos aí e vou dizer para vocês que como é que os caras trabalham, né? Vou explicar na prática aqui. Eles fazem o seguinte, gente, eles compram nomes na internet, nomes como o meu nome, o seu nome, eles compram esses nomes com números de celulares para de uma determinada região. Por exemplo, interessa pegar pessoas da região da Consolação, próximo ao Mackenzie. Pronto, vamos pegar uma referência ao Mackenzie. Os caras compram uma carteira de pessoas que vivem naquela região. 100 pessoas, 200 pessoas, enfim. Compra esse número de pessoas aí. Aí o que acontece? Scripts, né, normalmente desenvolvidos em uma linguagem bastante fácil de manipular, bastante conhecida, até o Python, né? Eu vejo muita rotina em Python para fazer isso, onde se criam grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, né? Esses grupos são criados com algum tema pesado, sei lá. De manhã eu falei de um grupo Fora Bolsonaro. Vamos criar um outro grupo agora chamado Fora Lula, ok? Para contrabalancear aí. Aqui a situação não é política, a questão é técnica. Aí você cria um grupo chamado Fora Lula. Legal. E esse robô vai e pega todas as pessoas que ele tem nessa carteira e joga dentro desse grupo Fora Lula. Aí o que acontece? O robô começa a soltar algumas mensagens do tipo Viva Bolsonaro, fora Lula, Bolsonaro vai ser o melhor para o país. Começa a soltar mensagens ali para que haja um engajamento mostrando para aquele grupo que realmente é um grupo pró-Bolsonaro e contra a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Legal. Depois de um tempo, esse mesmo robô solta uma mensagem falando assim: vocês podem fazer o que quiser, vocês podem manter o Lula durante um tempo na cadeia, mas ele é a solução para o nosso país. Pronto. Triscou o fósforo em cima do tanque de combustível. Aquilo vai começar a pegar fogo, gente. Por quê? Porque tem pessoas que ficam profundamente irritadas, chamados haters, né? Esses caras ficam tão bravos, tão bravos, tão bravos, que começa a virar uma verdadeira guerra virtual de mensagens, muitas vezes ofensivas. Você tá louco, né? Começa a gerar o quê? O que a gente chama aí de engajamento. Né? Você começa a ter várias mensagens de uma pessoa falando sobre um assunto. O engajamento é muito importante porque os algoritmos, principalmente das redes sociais, quando percebe que um assunto está bombando, né, quando tem muita gente falando, não importa se está falando bem ou se está falando mal,
tem muito comentário acontecendo, aquela mensagem, aquele post é algo relevante. E por ser relevante, as redes sociais acabam mostrando esse post para mais pessoas, entendem? Então, quando isso acontece, eles conseguem ter mais gente entrando naquele meio e tudo isso para quê, gente? Para ver o circo pegar fogo, né? Para ver o fogo no parquinho? Não é bem assim. A ideia é justamente mensurar o que está acontecendo e através de processamentos, né, cálculos estatísticos, né, cálculos matemáticos, o sistema começa a absorver esses comentários e através de palavras-chave, entender o que são comentários positivos, o que são comentários negativos, e com isso criar uma estratégia para falar: olha, Bolsonaro na região da Consolação manda mal, quem manda melhor é o Lula, então a gente tem que trabalhar melhor essa situação. Ou vice-versa. Né? Então acaba sendo um termômetro muito melhor do que qualquer pesquisa aí que se faz dos Ibopes da vida, Vox Populi, Folha de São Paulo, né? Você tem uma coisa mais real, porque você consegue medir em real time, né? Em tempo real, o que está acontecendo. E isso, gente, faz com que os veículos de comunicação passem a ter controle, né? Nós não estamos falando de um veículo sério, mas nós estamos falando, a notícia está lá, né? Todo mundo pode entrar hoje no TikTok, ver informação, né? Você pode entrar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? Não tem uma rede social boa, outra ruim. Na verdade, a fake news está espalhada em todas elas, né? As pessoas deixaram de comprar o jornal no papel, de assistir o noticiário das 8 da noite e começa a se informar pela rede social, né? Eu vejo tanto os mais velhos, né? Meu pai, por exemplo, ele assume que tudo é uma verdade quando ele vê lá no Facebook. Já o meu filho, as verdades para ele aparecem no TikTok, né? Então, quando ele acha alguma coisa, olha, pai, sabia que outro dia ele falou que parece que o governo russo soltou uma bomba. Ele falou: ontem o governo russo soltou uma bomba aí radioativa, pai. Foi o termo que ele usou. Ele falou: uma bomba chamada Hiroshima e parece que matou todo mundo na Ucrânia. É mesmo, filho? Não seria a bomba de Hiroshima? Ele falou: eu falei: bom, então senta aqui, deixa eu te explicar o que é a bomba de Hiroshima, o que foi a guerra do Japão, né? Quando isso aconteceu. Isso que você viu é fake news. Ele não soltou isso ontem, né? Aliás, nem foi ele que fez isso, né? Então vamos explicar a história. Vocês estão vendo como a notícia manipulada começa a gerar um problema, né? E isso é uma coisa ruim, porque eu vejo as crianças, principalmente, né, como eu tenho esse contato bastante com crianças, meu filho tem 10 anos, eu vejo muito essa polarização por conta das fake news, tudo se tornando Palmeiras e Corinthians, né? Não existe mais nada, não existe nenhum outro time. Se a gente vai falar de futebol, ou você é Palmeiras ou você é Corinthians. Eu sou São Paulino, por exemplo, né? Já nem entro nessa briga aí. Mas ou você é de um time ou você é do outro. Se você não é nenhum dos dois, tem alguma coisa errada com você. Você está no meio em cima do muro, né? Tem que tomar uma posição, é o seu país. Você fala: caramba, como pode ser isso, né? Tudo se tornou Palmeiras e Corinthians. As vacinas é uma coisa super séria, a gente tratou como um jogo de futebol. A política a gente trata como um jogo de futebol, né? A guerra séria, matando gente. Quem é que ganha num lado da guerra? Como é que você vai torcer? Meu filho falou: tem um pessoal na sala torcendo para a Ucrânia, outro torcendo para a Rússia. Não é torcida, gente. Isso não acaba bem para nenhum dos lados, né? É terrível. Uma guerra é um negócio bárbaro, sem precedentes aí. Enfim, o fato é que as pessoas deixaram de ler jornais, deixaram de prestar atenção nos veículos de comunicação, né? Você vê que há uma queda de 17% em engajamento de veículos de comunicação tradicionais, e nós tivemos aí os propagadores de fake news com um aumento substancial de 61%. Né? Olha que coisa absurda, né? Que nível, que ponto chegamos. E assim, gente, como é que eles fazem para legitimar uma fake news, né? A ideia é misturar, muitas vezes, informações verdadeiras, notícias verdadeiras de fontes confiáveis com publicações falsas.
Então, o cara, ele pega uma informação que realmente fulano disse, quem divulgou foi um jornal conhecido, e aí ele deturpa aquela frase. E aí você assume que aquilo é verdade, né? Sem contar as questões aí sensacionalistas, né? Que te induzem a um boato, que te levam aí para questões que você vê algo muito polêmico, né? Todo dia a gente vê uma polêmica, né? Até de repente você vê a moça com o mendigo. Lembra muito a história da dama e o vagabundo, né? A gente tá vendo os cartoons se tornar a vida real, né? Uma coisa, uma síndrome de Simpson, né? Simpson tem isso, né? Várias coisas que eles fazem no desenho lá, de repente se torna real, né? Como o próprio Trump sendo presidente dos Estados Unidos, que era uma piada dos Simpsons há 20 anos, né? E olha só o que aconteceu. Uma das coisas que se faz muito na fake news, né, porque uma imagem é tudo, né, é manipulação de imagens. Né? Você vê, isso era uma fake news que já acontecia em 1926, né? Veja do lado esquerdo aqui da foto, você tem o Stalin, né? O Stalin é esse senhor de bigode aqui no meio, né? E aqui ele estava aí com os outros dirigentes, né? Em 1926, que se tornaram os seus inimigos. E justamente por eles terem se tornado seus inimigos, foi feita uma edição nessa foto para retirar todas essas pessoas, né? E colocaram uma cadeira aqui, tá vendo? No lugar, né? Deram uma reduzida na foto e deixaram Stalin como uma pessoa só, soberana ali, uma pessoa segura de si para tomar as decisões. Fizeram até um cartão postal disso aí, né? Essa foi clássica. Você deve ter recebido essa aí também, né? Em alguma rede social, você deve ter visto logo que saiu a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Nós tivemos aí essa foto sendo amplamente divulgada de duas crianças, né? Inclusive um menininho ali batendo continência no momento que está passando o tanque de guerra da Ucrânia, né? Não é montagem, isso é uma foto real. Tanto que nós tivemos aí uma importante pessoa, né? Um congressista americano aí, que justamente acabou compartilhando isso, falando que é uma foto que a gente vai lembrar aí por um bom tempo, né? O único problema, gente, é que essa foto não é de agora, essa foto é de 2016. Né? E as pessoas compartilham achando que, nossa, né, isso aí está acontecendo neste momento, né? Essa aqui é bem agressiva, né? Bem agressiva mesmo. Você vê, tem uma foto do Fernando Haddad, essa foto circulou na época que ele estava concorrendo à última eleição, né, do Bolsonaro com o Fernando Haddad, onde atribuíram a seguinte frase ao Haddad, né, nessa foto: ao completar 5 anos de idade, a criança passa a ser propriedade do Estado. Cabe a nós decidir, né, escrito errado, né? Cabe a nós decidir se menino será menina e vice-versa. Aos pais cabe acatar nossa decisão respeitosamente. Sabemos o que é melhor para as crianças. Imagina para quem é contra o Haddad e pró o outro candidato, nossa, caiu de pau, né? Falou, meu Deus, né, que absurdo. Só que essa frase nunca foi dita pelo Fernando Haddad. Acho que nem se ele pensasse sobre isso, o cara diria em sã consciência isso em campanha eleitoral, né? Sei lá, tudo pode acontecer também, né? Mas veja como é o poder da fake news, como isso destrói a imagem de uma pessoa. A vice dele também aí sofreu com isso, né? Teve uma foto divulgada onde ela abre a camisa, né? E mostra uma blusa escrita rebele-se. Mas foi feita uma montagem nessa foto, onde começaram a escrever vários tipos de mensagem. Eu acho que a mais cruel aí, que gerou problemas para ela, gerou problemas até falando que ela não podia nem pisar na igreja mais, falando Jesus é travesti, sabe? Gente, nunca disse isso, mas de novo, né? Fake news. Uma outra também na época de eleição, né? Dizendo que essa senhora tinha sido agredida por petistas na rua quando gritou Bolsonaro. Também é outra mentira. Aliás, essa senhora é Beatriz Segal, famosérrima, né? Fez novelas aí na Rede Globo. Tinha uma novela que tinha o Clube das Mulheres, vocês vão lembrar disso, né? Ela botava dinheiro na sunga dos homens fortões lá, tal.
Beatriz Segal, inclusive, faleceu, né? E faleceu antes da eleição, né? Ela faleceu em setembro de 2018. Fake news, né? E quando a gente fala de fotos, a gente não pode deixar de falar dos vídeos, né? E vídeos de fake news a gente chama de deepfake, né? O que é a deepfake? Você consegue pegar o que um discurso de uma pessoa, aprender rapidamente, os softwares, né? Aprendem rapidamente a voz, o timbre de voz, os trejeitos daquela pessoa, e você consegue transpor essas características para uma pessoa que estiver na frente da câmera. Eu, por exemplo, consigo me transformar em quem eu quiser utilizando um software desse. Se eu quiser ser o presidente da República, se eu quiser ser o Luciano Huck, sei lá, o Faustão, você consegue substituir até uma mulher, a Ana Hickman, por exemplo. Eu consigo falar e botar coisas, palavras na boca de outra pessoa. Olha que perigo isso, gente. Isso aqui é uma brincadeira, né, que foi feita com o Donald Trump, né? Na verdade, pegaram o Alec Baldwin aí, que é apresentador, né? Tem um programa de comédia nos Estados Unidos chamado Saturday Night Live. Para quem nunca viu, é um humor todo padrão americano, né? Mas eles fazem esse tipo de brincadeira aí e acabam fazendo gozação com as pessoas aí, né? Quase que um stand-up comedy ali. Para quem nunca viu, veja um dia, você vai entender o que eu estou dizendo. Né? A pessoa normalmente usa para humor, né? Esse aqui, por exemplo, esse ator aqui é bastante conhecido nos filmes do Adam Sandler, né? Para quem assistiu Gente Grande, ele tá lá, né? Ele é o Vesgo do filme. Você vê, pegaram a atriz do X-Men, né? Que faz a Mística. E, na verdade, ele começou a falar coisas em nome dela, né? Assim, era brincadeira, era chamada zoeira, né? Sem limites. E é um negócio apesar de ser uma brincadeira, extremamente assustador, porque nós estamos falando de que qualquer pessoa pode assumir a identidade do outro. E olha, dependendo do software e do tempo que as pessoas têm para preparar, é uma coisa difícil de detectar que é falso. É bem complicado mesmo. Teve uma do presidente dos Estados Unidos, não o Trump, o presidente anterior, ele justamente faz um discurso que ele fala, sei lá, é minha última semana, eu já não estou mais nem aí. Ele dá uma porrada na mesa, chuta a cadeira, sabe? Você olha e fala, caramba, eu não acredito que ele fez isso, né? E claro, era fake news, né? Era uma deep fake. Muito, muito bem feita. Tem coisas que terminam muito mal, né, em relação a deepfake, como, por exemplo, um linchamento de inocentes aí que a gente tem relatado em 2014. Olha a situação, né? Nós tivemos aqui no Guarujá, na cidade do Guarujá, que é a cidade litorânea de São Paulo, onde teve um linchamento de uma mulher até a morte. Olha isso, gente. Voltamos para o faroeste, né? Um linchamento até a morte por conta de um boato que foi divulgado no Facebook. Eu me lembro muito bem disso. A mulher foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. Só que a informação era falsa. Olha isso. Eu me lembrei agora de uma história dessa mesma época de uma mulher que também acabou sendo linchada, um casal, porque ela vendia coxinha e falaram que ela matava crianças para fazer a carne da coxinha era com criança morta, com animais mortos, enfim. Gente, olha isso, cara, olha o perigo disso, né? Uma notícia, né? Atuei em vários casos enquanto perito de gente falando, ó, se você vê a foto dessas duas pessoas aqui, essas pessoas são estupradores, sabe? Olha que coisa, pegaram foto de um casal que tirou a foto e publicou aí no Facebook. A gente adora publicar as coisas, né? A gente adora mostrar uma vida maravilhosa, né? Todo mundo tem uma vida feliz, né? Ninguém tem problema. Na rede social ninguém tem problema. É foto de comidas maravilhosas, lugares paradisíacos. Aí eu cansei de ver isso dentro da minha casa, né? Eu lembro de eu ter um sobrinho que ele era muito chorão, né? E tava chorando, aí eu lembro que a mãe dele falava assim, Guilherme, olha a foto. Aí quando ela falou, Guilherme, olha a foto, ele dava um sorriso. Aí tirava uma foto e ele voltava a chorar, né? Quer dizer,
Na hora de registrar, ele não queria passar por aquela situação, né, da parte triste, né? E uma foto dessa colocada, pública, na internet, foi utilizada para o mal, né? A gente está passando por fake news com isso, provavelmente ou vocês já passaram, ou conhece alguém que passou, que é justamente aquela história do, olha, estão ligando aí nos meus contatos com a minha foto, com um número que não é meu, se passando por mim pedindo dinheiro. Olha, não dá dinheiro não, porque não sou eu. Como que o cara conseguiu os seus dados? Como é que ele conseguiu a sua foto? Gente, o Facebook, o Instagram tá aí. Aquela foto foi da sua rede social. Ele compra um chip, custa R$10 um chip hoje na internet pré-pago. Ele põe lá, habilita um WhatsApp, sobe a sua foto. Ele só precisa achar uns contatos que lhe conheçam. Ah, mas é difícil isso, né? Eu entro lá no seu Facebook e vejo família. Tem lá quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu irmão, seus primos. Você clica nas propriedades dele, você muitas vezes consegue ver o celular como público. Se o celular não tiver público, saibam que existem APIs que acessam o Facebook e exploram algumas vulnerabilidades de tal maneira que eu consiga descobrir dados pessoais que você acha que está protegido. Sabia dessa? Se não sabia, aprenda mais uma e tome cuidado, porque você está exposto na internet, meu caro. A partir do momento que você acessou a internet, você se expôs, né? Infelizmente é assim que funciona. Teve a fake news da homofobia também, né? Você se lembra daquela história em 2016 que o Ministério da Educação e Cultura precisou ir a público para esclarecer que não existia nenhuma circulação lá do kit gay, né? Circulação do falso kit gay nas escolas públicas do Brasil, né? Só acreditava nisso. Enfim, é isso, né? Se manipula a informação em prol de algum resultado. E aí não tem como a gente não lembrar, né? Se ganha eleição com fake news? Se ganha sim, gente. Se ganha sim. Há quem diga que isso é conversa, que isso é intriga do político A, do político B. O fato é, está comprovado, em 2018 nós tivemos vários políticos, né, candidatos que sabiam, por exemplo, o Marcelo estava bombando nas pesquisas. Vote no Marcelo do candidato número 78. Aí a professora Cássia queria se eleger, ela sabia que o Marcelo 78 ia ganhar, ela pegou a foto dela e colocou professora Cássia e coloca lá o 78. Né? Então, o que vai acontecer aí nesse caso? Se a pessoa votar na Cássia, ela vota no Marcelo. Né? Então, não ficou muito bom para ela ganha. Mas e quando o processo é o contrário? Poxa, aí é um problema. Tem gente, pessoal, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas tem gente que chega até a rua da escola em que ele vota e ele não sabe em quem votar. Aí ele pega o primeiro santinho, né, aquele papel com os números do candidato no chão, e fala, eu vou votar nesse aqui. Porque eu gostei. Eu trabalhei bastante em eleição, né? Eu fui mesário, fui presidente e tal. E vi as pessoas fazerem isso, gente. É impressionante, é impressionante. Então você imagina, o cara espalha nas portas dos colégios lá esses papeizinhos com número trocado e nego ganha eleição. Olha isso. Complicadérrimo, né? Isso foi comprovado, né? Que foi feito realmente e teve gente aí que se beneficiou pelo Brasil afora. Você falar, parece meio fake news isso aí, né, Marcelo? Talvez aqui na nossa cidade é um negócio que a gente não enxergue tanto dessa maneira. Mas você começa a ir por esse Brasilzão afora, gente, você vê de tudo. É impressionante. São mais de 5 mil municípios aí, né? Então tem história de todos os tipos. E aí a questão é como combater, né, a fake news. O que a gente pode fazer para combater a fake news? Existem várias frentes, né, várias instituições aí que começaram a fazer uma caça às bruxas, né, procurar realmente o que é notícia. Quando sai uma notícia e ela está bombando, será que essa notícia realmente é verdadeira? Então tem algumas empresas, né, acho que a primeira delas que eu me lembro de ter acessado era o E-Farsas, né, quando alguém da minha família mandava uma mensagem falando, olha, vocês viram que a partir da semana que vem vai ter o Vale Gás, né? Você não vai mais precisar comprar gás
Se você preencher um cadastro, gente, é falso. Olha, tá lá no site do E-Farsas que foi apurado isso, explicando que isso é um boato, tal. A gente usava muito o E-Farsas para demonstrar isso. Tem também o boatos.org, né? É super antigo aí e acaba também fazendo esse conglomerado de jornalistas brasileiros aí para checar, né, se as informações eram verdadeiras ou falsas aí, fazendo uma classificação. Com licença, professor. Pois não. Deixe-me aproveitar que tem uma pergunta aqui Legal. feita pelo Roberto no nosso chat. Ele pergunta para o senhor: sabemos que existem pessoas que são tão semelhantes às outras que são praticamente um clone. No caso de um cidadão de bem ser acusado pela população por um crime que seu suposto sócio cometeu, isso pode ser considerado uma fake news, já que a acusação viralizou? Olha, pode sim, viu? Eu tinha um certo receio, viu, Roberto, em relação a esse tipo de coisa, de falar assim, poxa, os homônimos, né? Você pode ter um problema de a pessoa ter o mesmo nome que você e ser presa? A gente fala, não, isso não acontece, porque tem o número do RG é diferente, né? O fato é que, você sabia que os números de RG no estado de São Paulo tem um controle feito pelo Estado. Os RGs do Rio de Janeiro têm um controle feito pelo Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes, imagina que eu me mudei para o Maranhão e tirei um RG lá. Se você for na polícia aqui, civil de São Paulo, e procurar por esse RG, você não vai achar. Porque as polícias não se falam. Então, além de tudo isso, você vê se já a própria documentação a gente tem o problema, né? É por isso que a gente tenta usar um cadastro único aí, e o número mais fácil para a gente indexar no cadastro único hoje é o CPF, e mesmo assim ainda existe uma resistência para que as polícias se baseiem por isso. Por isso que sempre que você é abordado por um policial, ele pega teu RG, porque é o que ele tem ali para comparar. Né? Então, veja, a gente ainda passa por isso. Só para vocês terem uma ideia, está sendo discutido nesse mês a implantação de um sistema, de novo, para unificar as polícias do nosso estado. A Polícia Civil tem um sistema, a Polícia Militar tem outro. Olha isso. Somando tudo, Roberto, a sua questão de uma pessoa parecida, né, uma pessoa ser confundida e a gente viralizar uma notícia que uma pessoa cometeu e essa pessoa ser presa, eu acho perfeitamente possível. Eu acho perfeitamente possível. O difícil é a gente provar depois que focinho de porco não é tomada, né? É realmente assustador. Há meios de se provar, há meios de se provar. Você precisa de um bom advogado, né? E vai dinheiro. Normalmente, quem não tem dinheiro acaba ficando preso. Haja vista tantas histórias aí de pessoas inocentes que estão na cadeia e não conseguem soltar por trâmites burocráticos aí, né? Bem, estava falando sobre as agências, né? Mais uma delas tem a agência Lupa aí da revista Piauí, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com a Rede Brasil, que também faz esse trabalho de investigar notícias para saber a procedência dessa notícia, né? A gente tem também Aos Fatos, que é uma rede internacional de investigadores aí, com apoio do Facebook, né? Uma parceria com o Facebook para realmente identificar a veracidade de posts. Você vê, né, tem grandes empresas aí se mobilizando contra isso. O G1, Fato ou Fake, né, da Rede Globo, que também criou um serviço, e tantos outros, a UOL tem também, enfim. Tem uma série aí de empresas que faz esse trabalho de validar as informações, né? E nós temos um projeto de lei, né? Projeto de lei que eu comentei no início dessa palestra, justamente falando o projeto de lei que é a PL das fake news, né, como é conhecido. Ele é o projeto de lei número 2630/20. O relator disso é o deputado Orlando Silva, né? E justamente esse projeto, a ideia dele, ele tem uma série de coisas lá, fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados também, mas uma das coisas que ele fala é justamente formas de impedir a disseminação em grande escala de notícias falsas, né? Esse projeto, como todo projeto de lei, né, ele é feito consultas e tal,
discussões no plenário, ele acaba tendo alterações. Hoje eu acho que ele perdeu até um pouco da essência do fake news até, né? O fato é que ele não emplacou, né? A situação dele atual, né, se a gente olhar aqui, nós estamos, deixa eu ver aqui, ó, decisão aprovada pelo plenário. Né? Isso, a fonte aí, você vê que ali embaixo está o www.25.senado.leg.br, né? Aliás, essa apresentação, eu vou pedir depois para o professor compartilhar, né? A professora Cássia tem uma cópia desse PowerPoint, e eu acho legal vocês terem para usar como referência, para validar as fontes, né? Olhar aí, eu divulgo as fontes daquilo que eu estou colocando, inclusive no final vai ter uma referência de todos os locais que eu consultei aí para embasamento dessa palestra, né? E vocês estão autorizados aí a compartilhar com quem quiserem, inclusive instruir seus pais, seus filhos, né? Tanto os mais velhos, né? Acho que a gente tem que pegar essa geração que são as que mais estão caindo em fake news, né? Que são os mais idosos e os mais jovenzinhos aí. A gente precisa, nós temos essa responsabilidade. Nós somos pessoas privilegiadas por estar numa instituição como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, de poder trocar informações com gente realmente sem precedentes aí culturalmente falando, e também não estamos livres, né? Não é porque a gente tem acesso a mais informação que a gente está livre de cair numa fake news, né? Então tem que sempre estar de olho, prestar atenção. Infelizmente, gente, essa lei ela não foi aprovada para essa eleição. Ela saiu, né? Você vê no dia 30/3/2022, ela estava em coordenação de arquivo. Na verdade, o deputado Orlando Silva ele andou fazendo mais uma alteração aí nesse projeto de lei, e a ideia é que tivesse uma urgência para que ela fosse votada para voltar para o Senado, né? Para quem não sabe, tem todo esse trâmite aqui, né? Você tem as comissões, aí isso aqui aprova no plenário, o plenário manda para o Senado. Se o Senado aprovar liso, vai para o presidente da República. Mas se ele não aprovar liso, volta para o plenário, né? Se eles fizerem algumas emendas aí na lei, volta para a Câmara passa lá no plenário de novo, até ficar nesse vai e volta, até poder mandar para o presidente sancionar a lei, ou decidir o veto presidencial, ou sancionar com alguns vetos em determinados artigos, né? O nosso sistema democrático aí funciona assim, e obviamente que isso foi dado uma segurada, porque isso iria atrapalhar um pouco as eleições. Na prática, eu acho que mesmo que se tivesse a lei, teria como fazer o bypass dessas regras, né? O pessoal sabe muito o que está fazendo ali e usa a informação manipulada, não tenha dúvida. Professor, quer? Isso, com licença, deixe-me aproveitar aqui a mais duas perguntas aqui. Vou também aproveitar para fazer um aviso, né, para aqueles alunos que precisam registrar sua presença. Então, vejam aí no chat as mensagens que eu passei com as instruções, há instruções específicas para os alunos da FCI e outras instruções para os alunos de outras unidades. Bom, vamos às perguntas. O professor Ariovaldo, ele pergunta: o que esperar das fake news neste ano que teremos eleições? Serão muito utilizadas? Existirá algum tipo de restrição ou punição? Uma segunda pergunta feita pelo Roberto, também, né? Na sua opinião, qual a grande mídia propagadora de fake news? Desculpa, eu não entendi, professor, qual a? Qual a grande mídia propagadora de fake news? Sem dúvida. Bom, primeiro a pergunta do professor Ari em relação a se vai haver alguma punição, né? Não vai, professor, infelizmente não, né? Não vai haver punições, porque nem o projeto de lei que se tornaria uma lei federal que a gente poderia usar para fazer algum tipo de punição, conseguimos aprovar, né? Então, muito difícil. A não ser que seja algo muito escancarado, né? Porque é difícil rastrear, essa é a verdade. Você pega uma notícia falsa e espalha no WhatsApp, como é que você rastreia isso?
né? Do mesmo jeito que como é que você manda tirar uma notícia do WhatsApp? O WhatsApp não tem controle sobre isso. Criptografia ponta a ponta. Eu mando uma informação para o senhor manda para a colega do lado, a colega do lado manda para a professora Casa. O Facebook não sabe o que está trafegando. Tudo está cifrado, né, entre uma ponta e outra. E ele não tem como ir lá e mandar excluir as mensagens, né? Se criar uma possibilidade de uma central acessar o teu dispositivo e apagar essa mensagem, hackers vão utilizar esse mesmo recurso para poder invadir o seu dispositivo e roubar suas mensagens. Não tenha dúvidas disso, né? Então, o controle disso é muito difícil. E pode ter certeza que, por conta da falta de controle, né, você normalmente não vai conseguir aí, conter isso e punir as pessoas, né? Eu acho que esse é o grande problema. Em relação ao que é o grande propagador, né, o propagador dessas informações, sem dúvida alguma, a gente tem aí as redes sociais, juntamente com os sistemas, hoje, os comunicadores, né? Quando eu digo comunicadores, basicamente a gente fala aí do, do WhatsApp, aqui no Brasil, né, que tem muito mais uso do que o próprio Telegram. Eu diria que a gente tem aí WhatsApp, Messenger, né, que foi absorvido pelo Facebook, e o próprio Telegram, né, entre os comunicadores. As redes sociais, nem precisa falar, né? TikTok, Instagram e Facebook, nada se aproveita ali, né? Infelizmente, é muita informação falsa voando, justamente por esses robôs que eu comentei no início da palestra, né? Eles ficam criando o tempo todo essas informações. Vocês já tiveram a curiosidade de ler uma matéria, sei lá, no site da UOL, por exemplo? Lê uma matéria e lê os comentários. Do nada, alguém solta um absurdo, assim, do tipo, e continua essa roubalheira. Sei lá, o cara falou, menino perde o dente ao morder um pirulito. Sei lá, notícia qualquer. Aí os caras falam, tadinho do menino, mas tá vendo, não escovou o dente, né? Começa aquelas monte de comentário. Aí de repente alguém solta, essa roubalheira desse país, até pirulito estão roubando da boca de crianças. Fala, é sério que o cara escreveu isso? Não, não é sério, gente. Isso foi um robô que escreveu, né? São algoritmos que pegam palavras-chave e puxam a discórdia. Entendeu? Embaixo dessa mensagem vai ter, sai fora daqui, bolsonarista, petista, malufista, sei lá o queísta. É isso, gente, é isso, é provocação, porque unlike é like, né? Quando você tem algo negativo, é bom para o engajamento, né? O Roberto ele complementou aqui a pergunta dele, adicionando, e as emissoras de televisão? Pois é, a gente tem esse problema, né? Existem emissoras de TV, muitas vezes trabalhando em prol de um governo A, de um governo B, de um político A ou B, por interesses próprios, né? Eu acredito que tudo é negócio, tudo é realmente muito complicado, né? É um fato. Agora, cabe a gente apurar essas informações, né? A gente não pode acreditar em tudo que ouve. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente não pode acreditar em tudo que ouve e em tudo que vê. E é justamente nesse ponto aí que eu quero chamar a atenção, pessoal, para 6 dicas básicas para você não cair numa fake news. Não importa de qual é a fonte ali que você está vendo, sempre duvide, né? Baseado nisso, olha, fica de olho nos títulos da notícia, né? Acho que a primeira dica, né? Muitos desses títulos de fake news são sensacionalistas, né? Eles utilizam a técnica aí do clickbait, né? O que é a técnica do clickbait? O cara, ele faz um link e, olha, grandes veículos de comunicação fazem isso para conseguir engajamento. Eu já peguei isso e já fiquei às vezes pé da vida, né? Eu até dei um exemplo hoje de manhã dizendo o seguinte: Neymar está morto, diz Marcelo. Aí você clica e fala, caramba, né? A primeira coisa, você bate o olho numa mensagem dessa. Imagina, você acabou de acordar, você pega o celular, todo mundo faz isso. Quando acorda, pega ali do lado da cama para ver que oração, desligar o alarme, né? A gente tem essa coisa, muita gente está
assim, muito tecnológico ali, não tem aquele despertador de corda lá, acabou, né, gente? Meu pai ainda tem. Eu não, eu vivo com smartwatch, celular, enfim. Aí, de repente, você bate o olho numa notícia dessa meio dormindo, você vai clicar, não tenha dúvida alguma, né? Aí, quando você clica na matéria, tá escrito lá, Neymar jogou tão mal que parecia que estava morto em campo, diz Marcelo. Poxa, o contexto foi completamente tirado para fazer o título dessa matéria. Matéria sensacionalista, matéria para vender jornal, para vender clique. Né? A pessoa clica porque fala, nossa, tem aquele impacto, será que o Neymar morreu? Ainda mais com informações mórbidas, né? Você quer ver a internet bombar, é quando falece alguém, né? Principalmente em um acidente, aí acontece alguma coisa, nossa, aparece lá quando aquela cantora sertaneja faleceu aí, né? Situação trágica, queda do avião. Meu Deus, não se falava de outra coisa, né? Os links de internet bombando, TikTok, só aparecia isso nos vídeos do TikTok, né? Um negócio muito pesado mesmo. É isso, notícias sensacionalistas, vamos ficar de olho nisso aí. Uma outra coisa que vocês precisam ter, uma segunda dica aí, é seja crítico em relação às informações, conferindo-as sempre nos veículos confiáveis. Então, esses veículos que eu passei para vocês, o eFarsas, o boatos.org, né, e todos os outros ali, vale a pena consultar mais de um. Quem tem um não tem nenhum, então consultem outros para ver se aquela notícia é falsa, porque isso faz com que a gente comece a tirar nossas próprias conclusões, como o Roberto começou a questionar, mas será que tem veículos de comunicação, grandes emissoras de rádio e TV, por exemplo, jornais, revistas também participando disso? A gente vai começar a comparar, né? Isso é importante. Uma terceira dica aí é justamente na hora de você pensar em compartilhar algo antes, fica de olho, né, em pautas extremistas ou escritas de forma vaga, né? É importante você ter essa premissa de que quanto mais informação sobre o assunto, melhor, né? Notícias muito curtinhas, desconfia, principalmente se for muito extremo. Você fala, nossa, é uma posição, né? Será que fulano falou isso mesmo? Né? Esse questionamento tem que ser feito. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes numa discussão, todo mundo quer ganhar, né, na discussão. É impressionante isso. Aí você tem o seu ponto de vista, o fulano tem um ponto de vista contrário ao seu. Você faz o quê? Você vai na internet e procura algo relacionado ao seu ponto de vista. O primeiro link que você achar, você manda e esfrega na cara do amigo. Fala, eu não falei para você que é isso? Você não checou essa fonte. Né? Você pode estar propagando uma notícia falsa só para ter razão. Né? Você já parou para pensar que pode ser que você não tenha razão? Ué, vamos dar o benefício da dúvida, vamos checar. Né? Às vezes a gente erra, né? E que bom, né? Somos humanos. Né? Então, dizem que errar humano, persistir no erro é burrice. Né? Então a gente não pode persistir no erro, a gente tem que ser humilde o suficiente para notar que errou. E na hora que a gente acha uma informação contrária, né, a gente tem que também checar antes para ver se você está errado mesmo. Também tem isso. Às vezes você pode achar algo que contradiz com o seu pensamento, só que aquela notícia é uma notícia falsa. Né? Outra coisa importantíssima, chequem a data de publicação. Olha aquele caso da foto lá do menino batendo continência lá, que o pessoal achou que aquilo era agora da guerra da Ucrânia, pô, uma foto de 2016. Eu já vi gente postando em redes sociais do tipo, morre fulano de tal. Pega uma notícia do jornal mesmo, pega lá no site do Terra, no site do G1, morre fulano de tal. Né? Morre Ayrton Senna. Cara, Ayrton Senna morreu em 94. Para com isso, né? Mas pessoas que não são tão ilustres quanto o grande Ayrton Senna, né? Algum ator, uma atriz, um cantor. Às vezes a pessoa posta isso, joga um jornalista, né? Joga e aí você começa a ver os comentários embaixo do tipo, nossa, adorava o trabalho dele, né? Outro dia de quem que eu vi? Do Porchat, né? Do falecimento dele, eu falei, poxa, mas já faz alguns anos que ele morreu. Postaram, tipo, semana passada, como se ele tivesse morrido hoje, sabe? Só caramba, não faz sentido. Olha as datas para evitar, né? Às vezes é matéria antiga, informação antiga. Hoje mesmo teve um aluno da manhã que falou assim, Marcelo, foi aprovado essa PL.
né? Saiu uma notícia aqui que foi aprovado. Na verdade, tinha sido aprovado, ele pegou uma notícia de 2020, a primeira aprovação dela, que foi para o Senado troca e tal. Então, às vezes é isso, né? A gente vai no ímpeto de, deixa eu procurar a aprovação da PL, ó, aprovou. Mas leia a matéria, vê o cabeçalho, vê a data de publicação. Não tem data de publicação? Desconfia, cara. Procure em outro lugar a informação, né? Tem que peneirar. Essa informação, essa dica 5 aqui, ó, não acredite tão rapidamente em informações veiculadas em vídeos e imagens, né? Por meio de redes sociais, esse tipo de conteúdo é disseminado de forma rápida, né? Eu acho que isso também responde aí a questão que o Roberto colocou, né? Eu acho tanto os comunicadores quanto as redes sociais hoje é a principal ferramenta, né? Não tenha dúvidas disso, que acaba sendo mais fácil você divulgar. Para fazer chegar na televisão, para você plantar uma notícia falsa na televisão, você precisa convencer a que ela seja publicada. Tem vários jornalistas que já passaram vergonha com isso, porque publicaram sem antes checar a fonte. Né? Tem várias histórias aqui, não quero comprometer nenhuma emissora de rádio e TV, mas que já falou barbáries aí, e foi ver depois e fake news, né? Tem que checar a fonte. Os jornalistas estão mais espertos aí para não perder o emprego, né? Não tenha dúvida nenhuma. E a última dica aí que eu coloco, né? Dê atenção não apenas ao conteúdo da notícia, mas também às fontes. Checa, né? Quem escreveu aquilo. Afinal, o site não necessariamente contou uma mentira, mas pode ter reunido informações de modo descontextualizado para gerar, a partir de fatos, uma notícia falsa ou tendenciosa. Né? Esse é um cuidado que tem que ter enorme mesmo, porque existe essa manipulação. Você pega um trecho verdadeiro de uma fonte fiel e aí você mistura aquilo para que a pessoa tenha um outro entendimento. Então, cuidado com isso. E uma recomendação que eu vou deixar aqui final para vocês é o site da empresa Reuters, né, que é justamente uma agência de veiculadora de notícia, e ela dá um treinamento que ela chama de mídias manipuladas. Né? É muito legal esse site que eles fizeram, em vários idiomas, inclusive tem em português, mostrando justamente isso que eu falei para vocês. Uma mexida em áudio, mexida em vídeo, em fotos. É muito legal, tem uns exercícios no final para ver se você cairia na fake news. Inclusive, muito bacana até para quem é jornalista, né? Acessar, eles fizeram justamente voltado para jornalistas ficarem mais espertos aí. Tem um vídeo muito legal da presidente da Câmara dos Estados Unidos, nesse curso aí deles, que eles pegaram um trecho da mulher falando, ela tá falando muito mole, na verdade dá a impressão de que ela tá bêbada. Quem assiste o vídeo fala, nossa, a mulher tá completamente alcoolizada, dando uma entrevista na TV. O que eles fizeram, na verdade? Pegaram o vídeo real dessa senhora dando uma entrevista na TV, só que diminuíram a velocidade da fala dela, uma redução de 75%, de tal maneira que ela falava, sabe, puxado, assim. E aí as pessoas começaram a falar que ela estava bêbada, inclusive os presidenciáveis, alguns deles divulgaram que a fulana, né, inimigo político, olha, quando já se viu uma senhora, não se dá decência e vai aparecer embriagada na TV. Olha isso, cara, tuitaram isso, sabe? É mico total, né? Se fosse só mico, tudo bem, mas isso pode influenciar várias pessoas a lembrar daquela senhora como, essa aí é aquela bêbada da TV. Ela nunca fez aquilo, né? Mas justamente pagou o pato porque várias pessoas viram aquele fato e assumiram, é verdade esse bilhete, né? E é isso. O material utilizado como referência está aí, todas as referências. Eu usei o site Brasil Escola, o site Tecmundo, usei o bom e velho Google, os próprios sites que eu citei aqui, o Mídias Manipuladas, né? A Wikipedia também. Todas as fontes estão aí disponíveis para que vocês possam checar se o professor Marcelo não andou falando bobagem por aí. É muito importante isso. Não confie em ninguém. Legal? É isso. Se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer algum comentário, estou à disposição. Se não, muito obrigado pela até agora ficar conosco aí. Foi um prazer enorme. Estou à disposição, professores.
Marcelo, muito obrigada. Foi excelente a palestra. E olha o pessoal falando que gostou. Ai, que Eu bom. compartilhei, né, os seus slides aqui com o pessoal. Então, eles têm os links, né, dos sites para eles poderem conferir agora, né, tudo direitinho. E como eu falei para vocês, ajudem a conscientizar, né, todo mundo sobre a importância de não ficar espalhando fake news, né? É isso então, pessoal. E, Marcelo, você comentou, né, que você é contratado da Globo, né? Sou sim. Eu, Comentou de manhã com o pessoal. eu tenho um contrato com a Globo justamente de perito digital. Eu faço algumas inserções aí em programas como o programa da Fátima Bernardes, né, o programa Encontro, que já não é muito da Fátima, né, ela vai de vez em quando. Tem o programa É de Casa também, que é um programa de sábado de manhã. E eu faço consultoria também para alguns quadros que aparecem no Fantástico. Normalmente a gente escreve o roteiro, né? Passa para o pessoal fazer as produções aí. É um Eu já trabalho, vi. é um É bem trabalho muito legal. interessante, Sim. é bacana porque eles me colocam em situações complicadas, para falar de um assunto muito técnico para públicos que não são nada técnicos, né? Muitas vezes eu estou falando com o vovô e a vovó de casa, eu estou falando com criança, né? Com adolescentes, então é um desafio muito grande, mas tem sido muito divertido fazer isso. Já faz uns 3 anos já que eu faço esses quadros aí e é muito legal. Muito legal mesmo. Muito obrigada a todos. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, pela palestra. Marcelo, foi excelente mesmo. Sim. Muito bom. Tomás, Obrigado. obrigada pelo apoio. Obrigado a todos os alunos aí pela participação. Queria desejar uma boa noite para todos, né? E fiquem com a gente ainda aí na quinta e na sexta, que tem mais palestras aí bem legais aí. É isso aí, tem muita coisa boa vindo, né, professora? Tem sim. Obrigado pelo convite, fiquem com Deus aí, tudo de bom. Obrigada, Obrigado. amém para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.